Bom dia, turma do sexto ano da Escola Santa Filomena, tudo bem? Professor Giotto, hoje, sexta-feira, dia 17 de julho, tá? Vamos começar mais uma aula de história, tá bom? Na aula passada, nós estávamos trabalhando os maias, tá? Hoje nós vamos trabalhar os incas, tá bom? Tá aí o livro de vocês na tela. Abra o livro de vocês na página 144, tá? Eu vou estar fazendo alguns comentários sobre os incas, tá bom? Que é o nosso material de hoje, tá? O mito inca diz que os incas tinham origem divina, dos deuses, né? Por isso eram chamados de filhos do sol. E que o Império Inca foi fundado por dois personagens lendários, Manco Capac e sua esposa, Mamocília. Tá? Então, essas tribos elas sempre criaram, né, mitos para estabelecer o seu poder, dizendo que eles eram divinos. Hoje se sabe que por volta do ano de 1400, os incas viviam da agricultura e do pastoreio nas terras altas, temperadas e frias, onde ergueram a cidade de Cusco, no atual Peru, que próximo vizinho aqui, né, no Brasil. Por meio da guerra ou de alianças com povos da região, os incas expandiram seus domínios e em 1438 fundaram um império, uma coisa mais organizada, saíram de uma cidade para um império. No contato com outras culturas, os incas assimilaram a língua quechua e a tornaram a sua língua. Depois, continuaram conquistando terras e povos, ao norte e ao sul. Assim, construíram o maior império indígena da América. Interessante para a época, tá, pessoal? Eles eram altamente organizados, tá? O seu império foi construído, logicamente, por conquista, destruindo, guerreando, conquistando, né, outras tribos. Aí eles foram assimilando as suas culturas. O primeiro Sapa Inca, imperador, chamava-se Pachacuti. Pachacuti, tá? Já na outra página, na página 145, ele vai tratar sobre as cidades incas. Entre as principais cidades do Império Inca estavam Cusco e Machu Picchu. Machu Picchu é muito famosa, né? Cusco também, mas porque Machu Picchu não existe até hoje. As pessoas fazem visitações, né? Faz parte do patrimônio histórico mundial, tá? Não pode ser destruído, não pode ser reformado. A cidade de Machu Picchu é um exemplo de capacidade arquitetônica dos Incas, erguida nas montanhas a cerca de 2.400 metros, muito alto, né, pessoal? Muito frio também, de altitude. Sua construção intriga arqueólogos, pois os incas dispunham apenas de instrumentos rudimentares. O que é isso? Instrumentos antigos, instrumentos sem tecnologia nenhuma, mas eles conseguiram fazer essa cidade lá em cima, tá? Muito precisa, muito bem organizada. Não tinham carroças nem animais capazes de transportar grandes pedras, como as que foram usadas na obra. Escadarias foram cavadas na própria montanha, ligando palácios, templos, casas e guarnições. Interessante, né, pessoal? Isso aí. Olha aí, ó. As pirâmides do Egito, a gente sabe que foram feitas com blocos de pedra. Mas esses blocos foram arrastados, né, de centenas de quilômetros por escravos. Vários anos arrastavam uma pedra e tal. Morreu muitas pessoas em relação a isso. Já em Machu Picchu, não. Eles travavam o próprio bloco lá mesmo, lá em cima, tá? Fazia as escadarias, cavando a própria montanha para fazer os seus degraus, as suas escadas, interligando, tá? Todos os seus ciclos da cidade, tá? Tinha um palácio, para um campo, para um jardim, enfim. Abandonada e esquecida pouco depois da chegada dos espanhóis, Machu Picchu foi redescoberta somente em 1911 pelo arqueólogo dos Estados Unidos, né, estadunidense, William Baker, que serviu de inspiração para Indiana Jones, o arqueólogo do filme de Hollywood. Foi feito o filme, né? Indiana Jones é um personagem, né, de Harrison Ford, que é um ator americano, tá? Que trata de expedições, tá? E também foi feito lá também. Quando Bigan encontrou Machu Picchu, a cidade estava coberta pela vegetação da floresta, o que o conservou as construções praticamente intactas. Quer dizer, a cidade estava lá, bonitinha, só que estava cheio de mato. Isso acabava escondendo de outras pessoas. E ele fazendo as suas excursões, arqueólogo é o cara que estuda, né, povos antigos, estuda fósseis, estuda culturas, estuda tudo. E além de ser um aventureiro. Então, quando ele subiu e achou, começou a escavar e descobriu que ele era uma grande cidade, tá? E serviu também aí de inspiração para fazer o filme de Indiana Jones, como foi lido no texto, tá? Na nossa próxima página e última, página 146. O quipu,
tá? É uma palavra que significa queixo, né? Que significa nó, tá? Ela significa nó. O povo inca não desenvolveu a escrita, mas possuía um interessante sistema de registro, quipu. O quipu era um cordão no qual estavam amarrados vários cordões menores de cores e tamanhos variados, onde se fazia diferentes tipos de nós. Então, a palavra quipu significa nó. Tentar entender. As cores dos cordõezinhos permitiam identificar os tipos de objetos. Os nós indicavam quantidades e datas. Então, o nó maior era uma data maior, o nó menor era uma data menor. Por exemplo, o nó maior podia ser um mês, o nó menorzinho, uma semana, e o nó bem pequenininho podia ser um dia. O nó mais próximo da ponta do cordãozinho correspondia à unidade. O seguinte referia-se às dezenas e assim sucessivamente. Pelo que o imperador tinha informações sobre a população, a administração e a economia. Aqui, lembrando, eles não tiveram acesso à escrita, né? Lembrando que a escrita foi desenvolvida lá pela Mesopotâmia, como a gente já estudou isso aí, tá? Só que aí ficava lá no Oriente, né? E nós estamos aqui no Ocidente, tá bom? Mas eles se organizaram, tiveram a sua própria escrita, no caso, essa simbologia do quipu. O quipu registrava diferentes tipos, quantidade de produtos armazenados, datas, número de pessoas, animais e armazéns existentes no Império. Olha como é interessante, né? Quantidade de mercadoria que tinha guardado, quantidade de animais, de pessoas, tá? Então era um registro matemático. O número do armazém e da região representada, bem como outros detalhes, era memorizado por especialistas treinados para essa tarefa. Durante a conquista da América, os espanhóis queimaram milhares de quipus, que certamente poderiam ter nos revelado muito sobre os incas e sua história. O que acontece? Os espanhóis vieram para cá, tá? Os portugueses vieram para o Brasil, mas os espanhóis, eles conquistaram ali parte da América do Sul, tá? Como os espanhóis queriam impor a sua cultura, tá? Eles achavam que ali eram os aborígenes, eram os nativos, selvagens, não tinham cultura, não tinham nada, então eles chegavam matando, destruindo, impondo a sua cultura. Isto é, se a cultura desse povo, no caso os incas, lá no Peru, não tivesse sido devastada, tá? Hoje a gente teria muito mais estudo sobre isso e entenderia mais o mundo hoje. Tá? Isso aconteceu, pessoal, com várias guerras, várias civilizações. As pessoas conquistavam os seus povos, tá? E não mantiveram a cultura no local. Eles destruíram tudo, tocavam fogo, tudo. Tá? Então, suplantando a sua cultura por cima. Tá? Então, essas conquistas acabaram destruindo várias culturas, várias tradições. Tá bom? Eu estou aí na página 146, o nosso estudo de hoje vai da 144, 145 e 146, tá bom? Então, dei uma lida no material, assisto aqui a videoaula e me mandem um resumo, como sempre eu peço, tá bom? Professor Giotto, da Escola Santa Filomena, hoje, sexta-feira, dia 17, tá? Fica com Deus, bom final de semana, tá bom? Um abraço, tchau.